Oi, gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na TV Câmara Campinas. Já agradeço a sua audiência, a sua preferência de estar acompanhando sempre a nossa programação. No Mãos Solidárias de hoje, a gente veio para o Jardim Boa Esperança conhecer mais uma história inspiradora, mais um projeto, uma instituição que deu certo aqui em Campinas. A gente veio conhecer o Instituto Padre Haroldo, que olha, já tem muitas décadas aí de história, muita atividade realizada, muita coisa interessante para a gente conhecer. E quem vai apresentar essa primeira parte, porque serão várias conversas hoje, porque tem muita coisa para contar aqui do Instituto, é a Lúcia Sdoia, presidente aqui atualmente do Instituto. Lúcia, obrigada pelo seu tempo, de tirar esse momentinho para conversar com a gente, viu? É um prazer e uma honra estar aqui representando o Instituto Padre Haroldo como representante da diretoria e aqui na Casa do Padre, a casa que o padre viveu mais de 50 anos, Dalila. Esse espaço que a gente está gravando aqui. Esse espaço. E aqui tem muita memória, né? Muita memória da bicicleta, memória do padre, memória das trajetórias, das conquistas, de tudo que essa instituição, que vai completar 45 anos, ainda nesse mês de maio. Então é muito trabalho prestado. Vocês vão poder verificar todos os serviços, né? Hoje são mais de 13 serviços, 9 endereços na cidade de Campinas. Aqui é a sede da instituição, onde funcionam alguns serviços, tem 3 serviços, 4 serviços que funcionam aqui, e os outros espalhados pela cidade. Instituto Padre Haroldo é porque tem um nome, tem uma história. Quem foi aí o Padre Haroldo, que hoje tem é um espaço muito grande, tem realmente muita atividade, espaço aberto, bonito, tem a história aí por trás para contar, né? Olha, Padre Haroldo chegou no Brasil em 64 e aqui ele fundou algumas paróquias aqui na cidade de Campinas, fundou algumas paróquias, algumas obras sociais que existem até hoje, na cidade, o CEPROM, o Centro Kennedy. E em 1978 ele recebeu um chamado de uma pessoa para começar um trabalho com pessoas que tinham problema com a dependência química. Hoje a gente chama dependência de álcool e outras drogas. E ele iniciou esse trabalho em 78, 45 anos atrás. Ao longo do tempo, começou o trabalho com profissionalização das pessoas, depois, há mais de 20 anos já, o trabalho com as crianças. Quando virou política pública, os serviços de convivência, fortalecimento de vínculos, que são oficinas, onde vocês vão poder ver, quem está em casa vai poder ver as crianças em atividade. Depois iniciou o trabalho com moradias, a pedido da própria Prefeitura de Campinas. Então, pessoas em situação de rua, jovens, o trabalho da Casa da Gestante, e foi ampliando o trabalho. Hoje nós temos esses centros todos, esses serviços todos. Por último, nós criamos um programa que é transversal, que é do trabalho e renda, que é proporcionar às pessoas uma vida com dignidade por meio do trabalho. Então, qualificação. Vocês vão conhecer também esse trabalho e renda, que é qualificação, formação. A vulnerabilidade social, Dalila, aumentou muito. A pobreza aumentou muito em toda a nossa sociedade. Após a pandemia, piorou muitíssimo. E os trabalhos que o Instituto hoje exerce estão todos voltados para a vulnerabilidade social de todas as naturezas. A pobreza, as violências, a dificuldade dos vínculos familiares, sociais, pessoais, empoderamento. Nosso trabalho é um trabalho de cuidado e um trabalho de educação. E aí ele se espalha nesses eixos. O Padre Haroldo, desde sempre, ele trabalhou com as pessoas mais vulneráveis. Ele começou um trabalho nos Estados Unidos, na fronteira dos Estados Unidos com o México, onde existiam gangues. No ano 2017, se eu não me engano, ele foi convidado, 50 anos depois desse trabalho, a ser homenageado como o primeiro homem daquele momento,
homenageado 50 anos depois do trabalho dele. E aí ele recebeu a homenagem de adultos que tinham sido crianças, na época que ele trabalhou nos Estados Unidos. Que trabalho incrível, né? O trabalho ele é simples e ao mesmo tempo profundo. É você trabalhar a pessoa na sua dignidade e resgate. Ela descobrir novos horizontes, ter um relacionamento melhor. Então, os pilares são os pilares do respeito, a espiritualidade perpassa as ações sem ser religiosidade. Uhum. A dignidade, os direitos humanos, o desenvolvimento humano de habilidades socioemocionais, habilidades de convívio. Um trabalho desde sempre, quando a gente pega o primeiro livro do padre, que é O Escritório na Rua de Trás, esse é o nome do livro, The Office in the Alley, 1960 e pouco, 1950 e pouco, eu não lembro exatamente a data, ele já falava disso, já falava de trabalhar oficinas, arte, esporte, convivência. Então, a inspiração do Padre Haroldo, ela continua aqui presente em nossos trabalhos e, lógico, com a evolução das políticas públicas, do pensamento, das boas práticas. O Instituto, a gente fica muito feliz, ganhou o prêmio de 100 melhores ONGs 5 anos consecutivos, o ano passado ganhamos de novo. Isso é um reconhecimento de um trabalho sério, com muita dedicação, muito engajamento, transparência, seriedade na prestação de contas, não só do dinheiro, mas também na prestação de contas do trabalho, daquilo que a gente faz. E eu acho muito interessante, as portas do Instituto estão abertas, as pessoas podem vir aqui conhecer, se aproximar do trabalho. É um trabalho grandioso, nós atendemos cerca de 700 pessoas todos os dias. São 67 mil refeições todos os meses. É muita coisa. No final do mês a gente inclui os familiares, outros trabalhos, a gente atinge 3 mil. E outro dia eu fazia o levantamento de indicadores, no final do ano atinge 20 mil pessoas. Então, isso só dessa área aqui, dessa instituição? Não, é da instituição. Essa instituição ela é única, ela tem um CNPJ só e vários endereços, né? Mas é só aqui, só na cidade de Campinas. Porém, está espalhada, né? O trabalho mais distante fica perto de Viracopos. E no outro extremo, já quase na divisa com Pedreira. Então Mas o Instituto sempre atendeu pessoas do estado de São Paulo inteiro, no programa de recuperação, dependentes químicos, homens, mulheres, gestantes. Essa é a realidade dos tempos, né, que nós vivemos. Também atendemos outras pessoas de outras localidades. É grandioso, é uma obra... O trabalho foi crescendo de acordo com as necessidades, né? Porque, pelo que você fala, no começo foi a questão da dependência química e os braços foram se abrindo, continua a questão da vulnerabilidade social, né? Mas outras necessidades foram surgindo e outros trabalhos, projetos foram sendo criados em volta disso. A política de situação de rua, por exemplo, é uma política recente. Depois do ano 2010 para cá, começou o trabalho com população de rua. A questão da substância, né, do uso de substâncias, da dependência química, sempre esteve presente. Mas o trabalho com as crianças, por exemplo, hoje são quase 400 crianças em prevenção, oficinas. E aí, qual é a vulnerabilidade social? A pobreza perpassa tudo, né? Hoje, antigamente, só a dependência química já era uma vulnerabilidade. Hoje você tem pobres e ricos com problema de uso de substâncias, uso problemático de substâncias. Então nós temos aí uma mini rede social e de saúde dentro da instituição. São mais de 150 trabalhadores,
carteira registrada, quase 100 voluntários, sem carteira registrada, né? Que vem dar o seu tempo de afeto, o seu tempo de dedicação. E eu mesma sou uma voluntária, o presidente tem que ser voluntário, mas a gente se humaniza com a solidariedade. A solidariedade faz a gente ser uma pessoa melhor. Eu sinto isso, né? Não me vejo não fazendo esse trabalho. Então, a solidariedade das pessoas que precisam, das pessoas que a gente pode fazer a diferença na vida delas. Isso faz muita diferença para a gente também. É o que gratifica, né? Porque nós percebemos, Dalila, que aquilo que a gente faz transforma. Tem aquela fala do Gandhi, né? Da gente ser no mundo a diferença, a transformação que a gente quer ver. E de fato a gente vê a transformação acontecer, as pessoas poderem viver com mais dignidade. A gente não consegue transformar tudo, né? Falta muita coisa, mas nós percebemos a diferença. Nós temos aqui no grupo de trabalhadores muita gente que passou pelo programa de recuperação e que hoje é um trabalhador em diversas áreas, né? Diversas áreas. Nós temos as pessoas marginalizadas da sociedade, transgêneros e transexuais que não tinham espaço nem vez fazendo recuperação, sendo acolhido. Então também é uma necessidade do nosso tempo. E nós olhamos, o padre era muito livre assim nesse sentido, muito respeitoso e acolhia a diversidade de um modo muito humano, muito natural. E a instituição continua com esse caminhar da bicicleta próximo. Eu contava para você, ele usava a bicicleta porque a bicicleta deixava ele próximo das pessoas. Não era um carro que blindava, né? Era a bicicleta andando na rua e olhando as pessoas e parando. Na altura ali do olho da pessoa. Exatamente. Isso é uma marca registrada aqui da instituição, essa relação de afeto, a relação em que a gente se afeta, né? A relação de afeto é uma relação que tem um olhar amoroso, mas que a gente se afeta por ela. Para que tantas pessoas sejam beneficiadas, assistidas com os programas daqui, tem que ter um afeto, tem que ter um cuidado, né? Tem que ter toda uma preparação. E falando assim sobre questões mais práticas, são mais de 100 funcionários, mais de 100 voluntários, vocês têm um espaço enorme aqui, beneficiam inúmeras pessoas, no final das contas quase 20 mil juntando tudo, como você falou. Como que mantém um espaço como esse? Vocês têm parceria, vocês trabalham com doações, como consegue manter o terceiro setor aí funcionando, garantindo essas atividades? Aí, Dalila, você pegou no ponto-chave. Por isso que o Mãos Solidárias está aqui, que a gente quer solidarizar as pessoas para ajudar as instituições. Olha, a instituição hoje vive muitas dificuldades. Nós temos dificuldades reais. Mês passado, a gente não tinha dinheiro para comprar comida e aí fez uma grande campanha que durou mais um tempo. A instituição vive de convênios, né? Os convênios públicos, municipais, estadual e federal, nas 3 esferas, mas que não são suficientes. Alguns programas têm mais, outros têm menos. Os da cidade de Campinas estão um pouco mais equilibrados, outros menos. Então, nós temos aqui um grande desafio. Nós temos todas as possibilidades possíveis. Então, a gente conta mesmo com a ajuda de doadores de itens, doadores de recursos mensais, que sensibilizados com a causa, sensibilizados com o nosso trabalho, aceitam ser doadores mensais. Aí a gente tem um setor uma pessoa, não é um setor, é uma pessoa que cuida disso e é muito importante para a gente. Os parceiros também, estabelecimentos comerciais que são próximos, banco de alimentos, as empresas. Hoje as empresas
também tem se aproximado com um pouco de doação, com um programa de voluntários, apoio. Nós temos 2 bazares, então nós recebemos roupas, móveis, itens eletrodomésticos em bom estado, né? Porque também a doação, muitas vezes, ela não pode ser o refúgio da sociedade, né? A doação tem que ser algo que eu dou com carinho. Porque o outro tem muita coisa legal lá, viu, gente? Eu já passei aqui em outra oportunidade de garantir minha peça, tá lá dentro do meu armário. Eu adoro um brechó, um bazar, sempre das instituições eu pego alguma coisa. É bem organizado, tem muita coisa bacana para ajudar a instituição. E ajuda mesmo. Semana passada a gente acabou um bazar de imóveis. Então a gente recebe as doações, conserta e faz uma vez por mês um bazar de imóveis, com camas, todo tipo de imóvel. Eletrodoméstico, as roupas. Nós temos um bazar aqui na sede e outro no centro de Campinas, pertinho da prefeitura. E projetos, né? Nós vamos entrando em editais. Todas as formas de captação a gente vai acessando para garantir. Olha, antigamente eu dizia que essas formas garantiam o a mais. Hoje não. Hoje essas formas de doação garantem a existência. Então a situação mudou muito depois da pandemia, então elas são muito necessárias. As mãos, o coração, a alma os pés, solidária. Os braços, tudo. A alma solidária é importante. Porque você pode doar seu tempo aqui também, né? Ajudando com atividades, voluntariado. Outro dia nós tínhamos um grupo de voluntários de uma empresa pintando as paredes, trabalhando com as crianças, outro ajudando a selecionar coisas do bazar, um outro grupo de voluntários que foi cuidar de uma horta, que nós queremos ampliar a horta, até para a produção de alimentos mesmo. Então são muitas iniciativas. Hoje a instituição atende desde bebezinho recém-nascido até idosos. Então todas as faixas etárias, homens, mulheres, todos os gêneros. Então é uma amplitude, né, de trabalho e muito importante. Conhecer os trabalhos sociais é muito importante porque a sociedade não tem noção do quanto se faz numa obra social como essa. Onde é que quem está acompanhando aí o programa pode encontrar informações sobre o Padre Haroldo? Instagram, site, algum contato? Pode ficar à vontade para passar, se não lembrar todos, a gente coloca depois na cartela para o pessoal anotar direitinho. Olha, Dalila e ouvinte aí de casa, o Padre Haroldo com H, padreharoldo.com.br é o site. E pelo site tem todos. Nós temos também todos os canais. Facebook, LinkedIn, Instagram, todas as redes sociais. Nós estamos sempre postando aquilo que fazemos. É bem importante, nós temos a página da transparência no nosso site, onde tem um balanço social, que nós colocamos todas as ações do ano que passou. Aliás, eu estou procurando um parceiro para fazer o balanço social do ano que vem. A gente tem a revista Alegria, essa aqui é o número 1 da revista Alegria. Alegria era o lema do Padre Haroldo. Ele gostava de distribuir bala e falar Alegria, do jeitão americano dele. E aí a gente batizou a revista com o nome de Alegria, que é um grande balanço, um grande relatório de tudo que nós fazemos. E nós temos assim essa preocupação, aí alguma preocupação de diretoria, né, de conselho. Nós temos mais de 20 pessoas no conselho da instituição, amparando e apoiando o trabalho. Nós temos a preocupação muito grande de ser próximo como o padre era, de ser transparente, de que ninguém tenha dúvidas do que a gente faz. Por isso, os portões estão sempre abertos, a gente está sempre recebendo visita, nós gostamos disso. Isso está quando a gente fala no DNA da instituição, né? Como é um pouco do dia a dia das atividades aqui? Tem atividade o dia todo? É só um turno? Depende do público? Como é?
Dalila, eu não sei se eu já falei, mas nós temos 4 eixos de trabalho. Então, tem 2 eixos de trabalho, que é o programa de recuperação e do acolhimento, que são 24 horas, todos os dias, faça chuva ou faça sol, Natal, feriado, todos os dias são moradias. Então, esse eixo trabalha 24 horas aqui e em outros endereços. O da prevenção com as crianças trabalha no horário comercial, no período da manhã e no período da tarde. O do trabalho e renda também, horário não comercial, porque às vezes tem cursos à noite, com as parcerias que nós fazemos. E o administrativo trabalha em horário, em geral, horário comercial. A gente que é voluntário trabalha quando é necessário, né? A gente está aqui sempre à disposição e quando precisa. E sobre esses eixos a gente vai conversar ainda. Essa é só a primeira parte aqui do bate-papo no Instituto Padre Haroldo. A Lúcia que deu aqui o pontapé, as boas-vindas iniciais, mas a gente vai esmiuçar melhor essas outras partes. Lúcia, a gente falou da história, do local, do padre. Quer acrescentar mais alguma coisa nessa primeira parte que seria legal falar? Olha, o que me vem à mente é essa palavra alegria, que era o que o padre gostava mesmo, e saber que assim, ele semeou e a gente está cultivando, né? Ele semeou, a gente tem aí uma história, um legado, que nós temos muita responsabilidade de honrar com essa história, com esse legado e multiplicar, né? O trabalho não está estacionado, né? O padre já não está entre nós há 3 anos, mas ele já tinha entregue a condução da instituição quando ele fez 90, ele faleceu com 100 anos, para quem conheceu ele sabe muito bem, o ano que ele completou 100 anos foi o ano que ele faleceu. Então ele entregou também como um ato de desprendimento, ele entregou a condução da obra quando ele fez 90 anos. Então já tem mais de 15 anos que nós temos levado isso adiante, o que é uma responsabilidade, mas também uma alegria saber que a gente pode fazer isso. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu pensava que eu queria, naquela época falava-se dos orfanatos, né? Que eu queria ter um orfanato, que eu queria cuidar das crianças, aquela visão de adolescente. E hoje eu sei que isso se realizou nessa obra, né? Em poder servir ao próximo. Um dos lemas da instituição é o amar e servir. Então a gente tem isso no DNA, amar e servir ao próximo por meio dos trabalhos sérios, alinhados à política pública. Nós temos isso muito, muito forte, que a política pública tem que estar junto com as OSCs. Hoje a gente não fala mais ONG, né? A gente fala OSC, Organização da Sociedade Civil, mas que é uma força. Outro dia eu lia que quase 5% do nosso PIB do Brasil está nas OSCs. Então é força de trabalho também, a gente emprega muita gente, né? Gira um benefício, uma economia, o mundo gira aqui também, a sociedade também gira aqui. Então acho que é isso. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui e poder falar para todos os cidadãos da cidade de Campinas. Eu que não sou uma campineira, né? Moro em Campinas há mais de 20 anos, mudei para cá em 96, criei meus filhos aqui, hoje os netos. Então uma campineira de coração. Campineira de coração e bastante trabalho. Então é uma honra estar aqui, eu agradeço. A gente que agradece vocês abrirem as portas para conhecer a história de vocês, para mostrar o trabalho feito aqui, para as pessoas do outro lado se solidarizarem, conhecerem, poder ajudar de alguma forma. Eu acredito que o Padre Haroldo está honrado com o trabalho que vocês estão fazendo, dando continuidade. Está aqui abençoando a gente, Está né? abençoando. Lúcia, obrigada. A gente ainda vai conhecer outras pessoas aqui que vão explicar um pouco mais sobre os eixos daqui. Obrigada novamente. As portas ficam abertas para um outro momento. E vocês continuem com a gente, vejam imagens do local, porque a gente ainda tem mais bate-papo pela frente.
Muito obrigada. Nosso bate-papo aqui no Instituto Padre Haroldo continua, e como a gente conversou com a Lúcia, aqui existem 4 eixos principais de trabalho a serem realizados constantemente nas atividades, e para a gente conhecer melhor cada um deles, a gente vai conversar primeiro com a Vanessa Aguiar, coordenadora técnica do eixo de prevenção e educação, e a Maria Lúcia Costa, que é gestora técnica de trabalho e renda. São 4 eixos aqui, a gente vai conhecer um pouco de cada, porque é um trabalho muito extenso, muito grande. Tinha que ser um quadro só para cada eixo para dizer tudo que tem, né, meninas? Primeiro, obrigada pelo tempo de vocês, viu? Agradece. Aqui vocês trabalham em cima de prevenção e educação, tratamento e recuperação, acolhimento residencial e trabalho e renda. Sobre prevenção e educação, ele tem um público-alvo principal? Como é que funcionam as atividades em torno disso? O nosso público principal, então, são crianças, adolescentes e jovens, né? Hoje a gente tem uma parceria com a Secretaria de Assistência Social no município, então a gente executa uma política pública, né, que é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? O nosso trabalho, ele se dá diariamente. A instituição atende hoje 360 crianças e adolescentes em 2 unidades, na sede, na região do Jardim Boa Esperança, aqui em Campinas, e na região do Campo Belo, que é a região do aeroporto. O nosso trabalho, então, ele já diz, né, no próprio nome, é convivência e fortalecimento de vínculo. Então, a gente tem um grande objetivo, que é garantir que no espaço que acontece tem uma convivência saudável. Então, construção de vínculo, a convivência, o diálogo, né? Uma das coisas que a gente vai ajudando e construindo junto às crianças são as possibilidades e desenvolver as habilidades de convivência mesmo, né? Então, diante dos conflitos, e nós temos as atividades. Então, a gente tem esporte, tem dança, tem artes, tem audiovisual. A gente tem um trabalho muito importante com audiovisual, na nossa unidade na região do Campo Belo. Inclusive, a gente tem um curta-metragem muito legal, se um dia a gente puder dividir. E esse trabalho, ele vai garantindo assim, um espaço de proteção e um espaço de convivência. E o nosso trabalho com as famílias, né? Como é que a gente vai garantindo ao longo dos processos, né, no cotidiano, que essa criança e esse adolescente também tenha uma boa convivência com a sua família, com a comunidade, né? Então, a gente vai intervindo nas relações familiares para que a gente possa intervir nas situações de risco para que haja uma superação e que a criança não fique em um processo e nem uma situação de violação de direitos. E esse trabalho envolve a família também. Nesse momento não é só uma conversa entre o profissional e a criança, mas também a família envolvida aí. Sempre, 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 né? Só para você ter uma ideia, então, as crianças que estudam no período da tarde, elas frequentam lá no período da manhã, e as crianças que vão para a escola no período da manhã frequentam no período da tarde. Então, eles têm 2 refeições e tem cada dia uma atividade diferente para participar, né? E a gente vai sempre pensando de que forma que a gente constrói um processo com as crianças, com os adolescentes dentro do serviço e de que forma que a gente vai compondo com a família, né? O cuidado dessa criança, o cuidado dessa família e garantindo que essa família como um todo possa acessar os seus direitos, né? Direitos básicos que a gente pode dizer, a alimentação, a moradia, né? Que a gente tem encontrado na atual conjuntura situações de muitas violações, né? O trabalho e o cotidiano não tem sido fácil, a situação de pobreza tem se agravado demais e a situação da pobreza ela atravessa o tempo todo o nosso trabalho, né? A gente está chegando frio e é um exemplo bem simples, né?
às vezes é pensar que uma criança e um adolescente não tem uma meia para colocar numa manhã, não tem uma calça, não tem uma blusa de frio, né? Estou citando isso porque isso talvez salte aos nossos olhos em um dia de frio, né? Mas isso é um detalhe perto de tantas violações e tantas falta de acesso mesmo que essas famílias têm vivido. E o nosso trabalho é esse, né? Nosso trabalho é estar ao lado dessas pessoas, escutá-las para poder intervir, né? E fazer um movimento de busca de acesso junto com elas. E você falou que existe essa parceria com os órgãos públicos, então essas crianças, adolescentes, elas são encaminhadas do serviço público por estarem em alguma situação de risco ou vulnerabilidade, e elas necessariamente têm que vir daí, ou também podem ser, talvez, alguém que veja o serviço realizado aqui e pense, será que meu filho não tem um espaço aqui? Também existe essa possibilidade? Sim. Nós somos um serviço de porta aberta, então temos encaminhamento, né, dos serviços de saúde, dos serviços de assistência, e nós também temos o que a gente chama de busca espontânea, né? As famílias também buscam o serviço para inserir seus filhos, né? E também tem uma coisa muito peculiar, assim, eu diria, que a gente tem um número importante, sobretudo na região do Campo Belo, de crianças que buscam o serviço para se matricularem, e a gente então, desde o início, vai construindo um laço com a família, né? Porque a gente precisa também da família junto nesse processo, para que a criança possa ser inserida no serviço. Então tem busca espontânea dos familiares e também da própria criança. E essa criança vai crescendo, vira adolescente, um jovem adulto e vai atrás de trabalho e renda, né, Maria Lúcia? Exato. Como é que esse eixo entra aí e conversa, de certa forma, com os outros aqui dentro do Instituto? O programa Trabalho e Renda, ele tem uma proposta de desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais, né? Então, a gente tem aí um grupo de uma equipe para o desenvolvimento de habilidades humanas e a gente tem também a parte técnica, que a gente tem a parceria com o Sistema S. E como a gente trabalha isso? Então, a gente tem os eixos do PVP, que é Programa de Valorização Profissional, que é uma proposta bem antiga que eu digo há 15 anos com a PUC, onde trabalha todo esse comportamento empresarial. Aí a gente tem a qualificação profissional, onde entra o Sistema S. Então a gente tem o Senai, Senac, Sebrae. A gente tem também Escola do Mecânico. Agora a gente está buscando uma parceria com a Escola Paulista. Amanhã a gente inicia um curso em parceria com o Grupo Pão de Açúcar, com uma carga horária de 40 horas na área de confeitaria. A gente tem também empreendedorismo. Está faltando uma. Geração de renda. O Agrega. O Agrega também com as voluntários e estagiários da PUC. É tipo uma agência de emprego, onde a gente vai fazer atualização do currículo dele e também um encaminhamento para o mercado de trabalho. A gente recebe de uma ONG as vagas, geralmente 14 a 15 por dia, então a gente checa com a atualização do currículo do acolhido ou da comunidade, né, o participante, para a gente poder encaminhar para essas vagas. E também nessa questão de direcionamento dos parceiros públicos, ou tem também essa busca espontânea, né? Sim, sim. A gente faz, você diz, dos participantes para o projeto. Isso. A gente faz a divulgação nos equipamentos da comunidade. Centro de saúde, nas escolas, nas creches. A gente busca os participantes, mas também Dalila. A gente busca também, no Instituto, né, a gente tem 13 serviços. Então, a gente atende os acolhidos do Instituto e também a comunidade local. E a partir de que idade que pode? A partir de 18 anos. 18 anos até perder de vista. Isso, exato. E é bom porque eles recebem, como amanhã, né, que inicia o de confeitaria, que acontece no Instituto mesmo, e a gente conseguiu jogar para a noite. Então não tem problema se ele trabalha durante o dia. Começa das 18h30 às 21h30. Então ele vai ter tem essa questão, a gente fala do pertencimento, né? Ele tem a camiseta do programa Mãos da Massa, ele tem o avental, a certificação. Assim que termina o curso, ele recebe um voucher para já iniciar.
ou ele pode trabalhar como CLT, né? Ou como empreendedorismo, né? Então ele recebe para dar um pontapé inicial no negócio dele. Ai, que legal. É. Trabalha desde criança com a prevenção e educação até o trabalho e renda. Acontece em algum... A instituição tem muitos anos, né? Acontece às vezes da criança ir direto para o trabalho e renda. Lógico que ele vai crescendo ali e tudo mais. Às vezes acontece esse ciclo. Acho que já aconteceu. Maria Lúcia está aqui há bastante tempo, né? Com certeza já deve. Sim. O que eu tenho vivido na atual conjuntura é de pais de crianças nossas, frequentando participando, os cursos, né? tem Os cursos muitos, de trabalho e renda. sim, que já passaram aqui pelo Instituto. Aliás, tem uma criança no Aprender Mais que já estão, acho que na 3ª ou 4ª geração, né? Uma família. Mas tem sim, isso é muito comum, que passaram para o Instituto há mais de 20 anos atrás e agora estão no trabalho e renda. Isso acontece muito. É muito legal ver esse movimento, né? Porque você percebe o serviço, né? Indo aonde deseja, que é na comunidade, aproximar a família e tudo, né? Sim. Eu acho que tem um dado que é sempre importante para todas as questões, né? Tanto da questão do trabalho e renda, da violação de direitos, né? Um lugar de apoio, é o quanto a gente vai se transformando como uma rede de apoio dessa pessoa, né? Hoje a gente estava em reunião de equipe e a gente conversava. Nós temos pessoas que passaram aqui há muito tempo, Martina é nossa assistente social, e eles chegam aqui, oi Martina, tudo bem? Fica aquele silêncio e diz, vim aqui só para te ver. Então, o quanto isso vai dizendo para além de tudo, né? Tem um afeto e um laço que vai se fazendo e vai fazendo diferença, né? Vai virando, de fato, um vínculo para sempre, assim, né? Esse vínculo é muito importante, porque a gente teve também um curso com duração de 9 meses no ano retrasado, foi o Reconquista do Rio de Janeiro, que a gente atendeu também 20 participantes. E assim, eles hoje, a gente continua com esse vínculo e eles se sentem pertencidos agora do Instituto Padre Haroldo. Então, sempre aquele que a Vanessa falou, eu posso passar aí para ver você, quero ver a Silvia, né? Então, foi assim que a gente ficou muito tempo juntos, teve muitas dinâmicas no curso, eles também receberam os equipamentos para iniciar um trabalho de empreendedorismo. Então, realmente, a gente acaba criando um vínculo e isso faz muita diferença. Faz diferença faz. Para eles e para vocês também que estão todo dia aqui sim, com certeza. Fazendo esse trabalho. A gente conheceu agora um pouco, eu tenho certeza que tinha muito mais coisa para falar. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa ainda, fica à vontade, que eu não perguntei, que seria legal falar, para depois a gente conhecer os outros eixos. A gente tem também, diariamente, a padaria artesanal. Então, foi através da emenda parlamentar que a gente conseguiu o recurso, né? E então acontece, a cada dia a gente atende um programa, tá? E na quinta-feira é um dia de produção, que a gente faz os pães para venda. Mas a gente tem essa aula todos os dias assim, de segunda a quinta-feira, né? A gente tem essa produção, então aula de pães para os programas tem diariamente. Então dá para vir aqui comprar um pãozinho caseiro, dá e bem, tomar um café da tarde. Tranquilo, dá. Inclusive agora tem, se vocês quiserem. Olha, tá no horário de sair o pão agora. Vou sair com roupinha do brechó, com pãozinho, vou sair com kit completo aqui. Vai. Meninas, obrigada pelo tempo de vocês, agradece. viu? Vanessa, Maria Lúcia, foi um prazer conhecer um pouco mais da história aqui do Instituto. Eu que agradeço. A gente continua o nosso bate-papo ainda, que eu falei que tinha muita história para contar aqui no Instituto Padre Haroldo. A gente vai falar sobre tratamento e recuperação e acolhimento residencial. Vocês ficam com imagens do local e continuem com a gente. Não muda do canal, nem tira do YouTube, nem nada. Continua com a gente, viu?
Como eu falei, tem muita coisa para conhecer aqui no Instituto Padre Haroldo. E agora a gente vai saber um pouco mais dos 2 outros eixos. Antes, com a Vanessa e com a Maria Lúcia, a gente falou sobre prevenção e educação e trabalho e renda. E agora a gente fala com o Michael Gorin, falando sobre tratamento e recuperação, e também com o Newton Monteiro, falando sobre acolhimento residencial. Quem puder ter acesso ao material aqui do Instituto depois vai ver que dentro de cada eixo tem muita coisa ainda dentro, né? Então, de tratamento e recuperação, o que a gente pode falar aí, Michael? Qual é o público principal aí? É crianças, é adolescentes, é adulto? Quem mais se encaixa nessa parte de tratamento e recuperação? Bom, essa parte de tratamento, né, e recuperação, ele é a partir dos 18 anos. Né? Então são pessoas a partir dessa faixa etária até aí 65, 70, dependendo, né, da avaliação, né, estrutural dessa pessoa, se ela responde, né, a esse nosso modelo de tratamento. Então são pessoas, né, com problemas de uso abusivo, né, de álcool e outras drogas, né? E a gente tem divididos em alguns serviços, né? O Instituto, ele começou a partir desse serviço que eu coordeno, que é o tratamento, né, para a dependência química ou por uso de substância, né, o TUS, que começou lá em 78. Então, esse foi o primeiro serviço que foi estruturado pelo padre, né, na época, né, como modelo e método. Então, se iniciou nesse eixo. E hoje a gente tem uma comunidade terapêutica masculina, uma feminina, que é a Casa de Guadalupe. A gente tem 2 repúblicas, uma masculina e uma feminina, né, que atende pessoas que terminam, né, o processo de recuperação, estão em vulnerabilidade social, não tem moradia, vínculos familiares rompidos, né? E aí a gente tem essa outra fase, podemos dizer assim, que não seria o tratamento, mas um auxílio para essa pessoa desenvolver cada vez mais autonomia, né? Trabalho, renda, conseguir alugar um espaço, né? E seguir a sua vida aí com mais qualidade e dignidade. E assim, você falou que tem a comunidade terapêutica masculina e a feminina e as repúblicas. Esses espaços funcionam aqui no Instituto ou é outra sede? Então, a fazenda, ela funciona num outro espaço, né, próximo lá de Pedreira, né, um ambiente mais rural, que é a primeira fase do tratamento. Né, e a segunda fase é aqui onde a gente está, que é na sede, né, que é a Casa São José, que é a segunda fase, que seria a fase da reinserção social, onde as pessoas já começam, né, a se desenvolver estudo, trabalho, né, grupos de apoio, né, saídas, né, familiares, enfim, começa a desenvolver essa autonomia. E a Guadalupe é aqui na sede mesmo. Né? A Guadalupe é fase 1, 2 e 3, né? É toda ela iniciada e terminada aqui. A República é fora, né, daqui do IPH, do Instituto, mas é da mesma rua aqui, então é em torno de 1000 metros por aí, né, de distância, que é a República masculina e feminina. E o tratamento realizado, ele é com profissionais daqui do Instituto ou existe alguma parceria com alguma outra organização de saúde, gestão pública? Como é que funciona essa parte? Bom, a gente trabalha com os convênios, né? Então a gente tem parceria com o governo federal, né, e com o governo do estado, né, que são todas as vagas, elas são financiadas, né, por esses programas de governo. Então nenhuma pessoa, né, ela paga, né, para esse tratamento. E a gente trabalha com articulação com a rede, né, com a rede de maneira geral como toda, a rede de saúde, né, CS, CAPS, né, ambulatórios, universidades, né, a gente trabalha muito também com a Unicamp, com o ambulatório, né, de psiquiatria da Unicamp. Então a gente procura trabalhar em rede, né, com os nossos profissionais aqui, técnicos, mas também com os profissionais da rede e também vinculando, né, referenciando essa pessoa à sua rede de origem, né, porque ela vai terminar o tratamento, né, e ela precisa dar continuidade, muitas vezes a manutenção. Então a gente referencia para ela estar se aproximando cada vez mais dessa rede, né, que vai ser muito fundamental para ela pós
o término, né, desse período que ela passa aqui conosco. Essas pessoas também elas são encaminhadas pelo serviço público? São pelas coordenadorias, né, CAPS, né, as coordenadorias de alguns municípios, né, e que faz esse encaminhamento para nós. E falando agora com o Newton, acolhimento residencial. Aqui também tem várias categorias aqui dentro para a gente falar, para entender um pouco. Esse acolhimento residencial, eu estou vendo aqui bebê, gestante, adolescente, é um público bem grande, né? Isso, são 3 serviços, né? 2 serviços que são a Casa de Passagem e as Repúblicas, né, para jovens, são parceiros entre o Instituto e a Secretaria de Assistência Social, e a Casa de Gestantes tem uma parceria com a Secretaria de Saúde. A Casa de Passagem é para adultos que estão em circulação de rua ou na rua mesmo, né? E é uma casa que faz todo o anteparo e proteção e cuidado desses adultos, né? É a primeira casa que acolheu o público trans, né? Pessoas trans de Campinas. E a Casa Gestante é uma casa para mulheres, né, que estão em situação ou, né, de uso de substância, mas naquele momento precisam de cuidado. Então tem todo um trabalho voltado à saúde da mulher, ao cuidado com o bebê, com a gestação, né, e também com a questão desse cuidado para que ela possa ser uma mãe, para que esse filho não sofra, né, mais adiante outras violências como acolhimento, né, separação dessa maternidade com a própria mãe. E as Repúblicas é uma casa que uma residência para jovens, né, egressos do Serviço de Acolhimento de Campinas, então são meninos e meninas, ela divide em 2 unidades, masculina e feminina, e são meninos e meninas que foram muito cedo para o acolhimento, né, e ao completar 18 anos, a gente faz uma discussão em rede, né, para dar esse último apoio, esse último acolhimento, né, e a gente sempre diz isso, né, o nosso trabalho é criar mesmo a emancipação institucional e que esses meninos, os atendidos todos nossos, possam mesmo ter uma vida autônoma, independente, né, saudável, e se sintam amados, se sintam cuidados, né, por esse tempo que estão com nós, se sintam confiantes para a vida. Eu sempre digo que, em comum, todos nós trabalhamos com pessoas que sofreram múltiplas violências, né? E a gente nosso serviço é fazer essa ressignificação da violência, né? Colocá-los em possibilidades de trabalho, emprego, fazer que eles tenham acesso mesmo social, acesso à dignidade, acesso à identidade, né? E é isso, nosso trabalho é voltado a esse público. A Lúcia ficou dizendo, ai, como é que vai encaixar para falar sobre tudo isso? Eles são diferentes. Não, gente, tudo conversa. Realmente a criança que passou pela prevenção e educação, às vezes vai parar no trabalho e renda. Essa mãe da casa de gestante, às vezes, pode fazer o tratamento, né? Então, tem todo um motivo desses eixos estarem aí permeando todo esse acompanhamento, o tratamento, tudo que é feito aqui no Instituto. Achei bem interessante a questão de ser a primeira casa a receber pessoas trans, né, que é um público que sofre bastante nas ruas, que são várias violências, né, de gênero, de situação social que elas passam, então receber esse acolhimento é bem legal, saber que elas podem contar com um espaço como esse. E a gestante a moradora de rua, às vezes, né, nessa situação, ou se ela faz uso de alguma coisa, já afeta o bebê, né? Vocês fazem também todo esse processo aí, né? Isso. Assim, a questão é que, enfim, né, a gente sabe de toda a violência que a rua tem, inclusive nessa particularidade do gênero, da mulher, né? Muitas vezes do abuso, enfim. E, às vezes, essas próprias mulheres, né, elas não se permitem ou não acreditam que podem ser mãe, né? E acredito que um dos trabalhos, assim, que a gente mais, né, discute, enfim, é essa possibilidade dela ser mãe, delas, né, reconhecer esse amor que ela tem pelo filho.
enfim. E é isso, né? A gente vem fazendo essa ressignificação todo o tempo. Aqui no Instituto, para nós que somos técnicos e coordenadores, é muito importante, porque como a gente trabalha aqui desde criança, adulto, jovem, idoso, né? Então a gente consegue ter uma discussão técnica, ter uma discussão para o ser humano, para as pessoas, bem dentro de uma diversidade mesmo, bem dentro de várias outras questões sociais que a gente, inclusive aqui dentro, a gente tem informações, discussões sobre os preconceitos, né, o quanto isso está por trás também dessas violências, né, o quanto isso afeta o outro, essa questão de ser desassistido ali, né, na rua, pelas pessoas, enfim. E quando chega aqui a gente olha para isso e é isso, é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso eixo, né? Transformar isso em amor, transformar isso em cuidado, transformar isso em proteção. E é isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente faz. A pessoa se sentir merecedora desse cuidado, né? É isso. De tudo isso. A República de Jovens, feminina e masculina, são aquelas crianças que não, falando de um jeito bem a grosso modo, que se falava antigamente, que eram os orfanatos. Era isso, essas crianças que estavam aí, hoje chama abrigo, não sei qual a nominação correta, seria isso. Hoje o termo que se usa, né, é o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, né, e o nosso serviço é serviço de acolhimento em república para jovens. Né? Antigamente, quando eram os abrigos, né, e os jovens faziam 18 anos, ou eles iam para uma rede adulta, né, as cidades que tinham essa rede de acolhimento da rede adulta, acolhimento adulto, ou eles iam mesmo, aqueles que não tivessem a possibilidade do retorno familiar, tivessem que se manter ali nessa idade, já com 18 anos. E aí se discute na rede um serviço de acolhimento para jovens, com política de jovens, né, que eles possam realmente tentarem uma faculdade, enfim. E a gente sempre fala, né, o quanto é importante, são jovens destituídos do poder familiar, né, lá atrás, lá na sua infância. São jovens que sofreram rupturas, né, dessa família, enfim, e foram para a instituição, para serviço de acolhimento, né. E aí a gente faz todo esse trabalho de reaproximar a família extensa, reaproximar a família significativa, né, que é importante, fazer com que esse jovem também tenha esse espaço aqui como espaço dele, as pessoas que estão aqui também como convivência dele, né? E a gente sabe que é só convivendo em comunidade, só apostando na comunidade, no serviço comunitário, que a gente vai conseguir mudar essas situações de preconceito, essas situações da pessoa se sentir desapropriada mesmo de acesso ou de acessibilidade, né? Tinha bastante coisa pra gente conversar ainda, o papo tá bom, mas uma hora, infelizmente, tem que acabar o programa. Michael e Newton, obrigada pelo tempo de vocês, contar um pouquinho mais aí dos eixos. Mãos Solidárias fica de portas abertas para vocês voltarem outro momento, para a gente contar mais aqui do Instituto Padre Haroldo. Obrigada, viu? A gente que agradece vocês, agradece a nossa presidenta Lúcia também, que está sempre apoiando a gente, sempre está com a gente. A instituição como um todo, todos os trabalhadores daqui, né? Que a gente é uma corrente, como o nosso amigo aqui fala, né? A gente é essa rede de apoio, a gente também se apoia muito entre nós dos outros serviços. E a gente só tem a agradecer e é isso. O que precisar da gente aí, conta com a gente. Tá bom? Obrigada. Se quiserem conhecer um pouco mais da instituição, né? Se sintam convidados, né? Para vir aí conhecer um pouco mais qual é o nosso trabalho e o que é feito aí dentro do Instituto Padre Haroldo, desses anos aí de existência. 45 anos aí de história. 45 anos, desde 78, né? Então. Obrigada, meninos. Nós eu espero que vocês tenham gostado de conhecer também um pouco aqui da história do Instituto Padre Haroldo. Vocês podem vir pessoalmente conhecer esse trabalho incrível que é realizado aqui, conversar com as pessoas, conhecer os espaços, os contatos, números, como é de praxe, vocês sabem que está passando aqui na tela durante a programação. Vocês podem depois no YouTube assistir o programa com calma, pausar, anotar com atenção e assistir também os outros programas da nossa grade. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima edição.
Tchau, tchau.